Olá, eu sou Maria Goretti, sou nutricionista e vou falar hoje sobre transtornos gastrointestinais. Olá, vamos falar hoje sobre nosso estômago, né? As questões gastrointestinais, que é uma questão muito importante que as pessoas recorrentemente têm colocado em consultório, ainda mais com essa questão toda da pandemia, da má alimentação, né? As pessoas comendo muito industrializado, muito fast food, então realmente tem uma queixa muito maior nos últimos tempos em relação a essa questão gástrica, né? O que eu quero colocar aqui como inicialmente, né? O principal nessa questão estomacal é a alimentação, né? O primeiro ponto, se nós não nos alimentarmos de forma correta e com alimentos que são saudáveis, né, isso vai prejudicar muito a nossa questão estomacal, né? Quando eu quero dizer alimentação saudável, é as frutas, as verduras, né? Eu posso utilizar alimentos de forma mais variada, né? Utilizando um arroz, um feijão, as frutas, as saladas, os legumes cozidos, né? Evitando as comidas prontas, congeladas, os fast foods, né? Porque geralmente as pessoas almoçam na rua, né? Voltou a rotina de almoçar na rua e realmente às vezes a seleção feita desses alimentos não é a mais adequada e a gente acaba tendo comprometimentos sérios gástricos, né? A médio e longo prazo e até a curto prazo, né? Dependendo da sensibilidade dessa pessoa, ela pode ter comprometimentos ainda muito recentes, né? E o que eu quero dizer para vocês é assim, o que a gente precisa fazer, né? Primeiro ponto, alinhar essa alimentação, melhorar esse hábito alimentar, né? Não beber água durante a refeição, uma das questões que a pessoa, né, tem o hábito de ingerir líquidos durante a refeição, então isso compromete muito essa questão digestiva, né? Que eu acabo diluindo meu suco gástrico, isso prejudica muito no seu processo digestivo, né? A outra questão são os alimentos que se colocam os açúcares após o almoço, né? Os doces, as sobremesas. Então, geralmente, procurar usar uma fruta ou um doce que não seja tão industrializado, que realmente não cause uma fermentação maior nessa questão estomacal, né? E outro item que a gente coloca é não passar muitas horas sem se alimentar, né? As pessoas, não que necessariamente as pessoas têm que se alimentar a cada 3 horas, eles não sentem fome, não é necessariamente, mas não passar muitas horas sem o alimento. Por quê? Porque você vai ficar com um tempo muito amplo, né? E quando você for se alimentar, às vezes você já está ali produzindo muito suco gástrico e aí come em volume maior, não seleciona direito esses alimentos, né, essa escolha, e isso acaba sendo um fator negativo para essa questão alimentar sua, principalmente à noite, né? Então ter esse cuidado mesmo, evitar os refrigerantes, que também não é muito legal usar refrigerante, não é bom, né? Porque o refrigerante forma muitos gases, diminui a sua acidez estomacal e outros, né, que ainda prejudicam muito outros fatores ainda, que ainda desencadeiam com o uso do refrigerante, né? Então essa primeira etapa é o básico, né, que a gente orienta nessa alimentação, e utilizar alimentos que a gente fala que tem bactérias boas, né, que são os probióticos. Então as fibras ajudam muito nessa questão digestiva, né? Os Yakult, que são os leites fermentados, também é legal usar, né? As kombucha, né? Os alimentos que você pode fermentar em casa também, fazer a fermentação natural, isso ajuda também. O kefir também é interessante, né? É um probiótico excelente, natural, que você faz, né? Produz em casa e pode utilizar em vários alimentos. Então, temos várias alternativas aí para utilizar uma alimentação boa, né? O segundo ponto que a gente coloca, que é um fator negativo, é o estresse, né? As pessoas hoje estão vivendo um processo de estresse muito grande, né? Pela questão da pandemia, pelas questões do trabalho, ou até questões mesmo familiares. E a gente percebe muito que o estresse é um fator negativo nesse momento. Quanto mais estressado, quanto mais ansioso eu estou, meu estômago sente, porque eu produzo mais acidez, e essa acidez acaba prejudicando o meu estômago e aí criando às vezes até ulcerações,
gastrites mais graves e até a questão do próprio refluxo também, né? Porque o refluxo, ele acaba sendo um processo de você regurgitar o suco gástrico até a questão da laringe e tudo, e aí sentir aquele mal-estar. Então isso tudo desencadeia pela alimentação e pelo estresse. Então são fatores que vão sendo acumulativos no seu dia a dia. E outro ponto que é extremamente importante é a mastigação. Eu sempre coloco. A digestão começa pela boca, né? Se eu não mastigar bem os alimentos e não tiver essa consciência dessa alimentação, o meu estômago vai sofrer, porque o estômago não tem dentes, né? E a partir do momento que ele não tem dentes, ele não tem condição de digerir fragmentos alimentares. Então eu preciso ter essa mastigação muito bem feita, né? Trabalhar mastigando pelo menos, no mínimo, de 20 a 30 vezes cada garfada, porque é isso que realmente vai fazer a diferença. Eu mastigando, e quanto mais eu mastigar, mais eu vou estar fazendo esse processo bem feito. E quando ele chegar no estômago, o suco gástrico já está lá esperando para fazer o processo final, que é justamente a finalização da digestão, e aí já vai para o intestino para fazer a absorção de vitaminas, de minerais. Então esse processo é o correto, né? E além disso, a mastigação tem outro fator, não só na questão de evitar as gastrites, né? Evitar esse mal-estar, evitar essa questão de flatulência também, a questão que o pessoal se queixa muito de gases, de distensão abdominal. Então tudo isso é causado por uma má mastigação. Quando eu não mastigo bem, o meu estômago também vai sentir, o meu intestino vai sentir, porque é um processo contínuo, né? Todo o meu sistema gastrointestinal está interligado, o estômago e o intestino, então eles não estão separados. Então um depende do trabalho do outro. Então é muito interessante vocês estarem olhando por esse lado. Essa mastigação é extremamente importante para que você evite de ter comprometimentos gastrointestinais. Outro fator que é muito interessante, que quando se encaminha para um gastroenterologista, né, e faz, geralmente ele pede uma endoscopia e aí faz a biópsia, né, para H. pylori. A H. pylori é uma bactéria que ela se desenvolve na questão estomacal e até intestinal. É uma bactéria que geralmente ela tem efeitos de dores. Às vezes a pessoa, quando adquire H. pylori, ele acaba tendo uma questão de dor estomacal, queixa ao se alimentar, ou queixa após a alimentação, e é uma dor constante. Então esse é um dos fatores da bactéria que tem que ser tratada, né? Eu vou falar mais à frente dos tratamentos. Mas independente dessa questão da H. pylori, é a questão de ter atenção na sua alimentação, principalmente como eu adquiro a H. pylori, né? Através dos alimentos, e alimentos mal higienizados, se você comer na rua, saladas, comidas cruas, então você tem uma grande probabilidade de adquirir o H. pylori, que é essa bactéria. Então tem que ter muito cuidado na hora de se alimentar, se é de uma fonte segura, se você realmente em casa faz a higiene, né, com hipoclorito, deixando ali de molho 15 minutos, depois lavando em água filtrada, para realmente você não correr o risco de estar utilizando um alimento contaminado, que isso vai ocasionar o processo da H. pylori, que é realmente sintomas bem desagradáveis. Vamos falar agora um pouquinho do tratamento, né? Como seria o tratamento dessa gastrite, dessa questão de refluxo. E começa primeiramente pela alimentação, né? Conduzindo, mudando hábitos alimentares, mastigando melhor esses alimentos de uma forma correta, né? Como eu coloquei anteriormente, pelo menos 20 vezes cada garfada, né? E outra coisa, a questão da consciência alimentar. Quando você está se alimentando, está consciente daquele momento, do ato de estar se alimentando. Está praticando mesmo olhar para esse alimento, descansar o talher, mastigar, até que o seu estômago não sofra aí sobrecarregado. Evitar ingerir líquidos durante a refeição, pelo menos 40 minutos antes ou 40 minutos após a refeição, para que você não atrapalhe a produção do suco gástrico e o alimento consiga, o estômago consiga fazer essa digestão de forma plena, né? Outra questão que entra dentro do tratamento, se for uma questão de uma gastrite já no estágio mais avançado, com a questão da bactéria, tem que ser acompanhado com gastro e tomar medicação, que é um antibiótico, se toma por 10, 15 dias, né, às vezes 14 dias, para justamente
matar a bactéria, e aí você, com a conduta alimentar e a reeducação de hábitos e tendo essa consciência de evitar esses alimentos, né, você consegue a cura da gastrite e até o refluxo, né? O refluxo seria aí a questão ainda mais branda, né? Porque a pessoa evitando esses alimentos e evitar também deitar-se logo depois da alimentação, né? É um fator muito importante. As pessoas que têm refluxo, elas não podem se alimentar e logo deitar-se. Elas têm que esperar pelo menos 1 hora também, para que de 1 a 2 horas, a gente recomenda até 2 horas, para você esvaziar a questão gástrica e você não ter esse processo de refluxo, né? E outra questão que eu coloco é o estresse, né? Esse estresse também ser tratado. Como que a gente pode tratar o estresse? Né? Trabalhando uma questão da meditação, fazendo atividades prazerosas, fazendo uma atividade física, porque você libera esse estresse através da atividade física, né? E trabalha outros fatores de humor também, as questões hormonais também, com a atividade física. Então tudo isso vai trazer benefícios na diminuição desse estresse, né? Procurar também alimentar-se em lugar calmo, tranquilo, procurar esse horário de refeição de uma forma que você não tenha uma interferência negativa de estresse, né? Isso é muito importante e vai te ajudar muito nessa questão do tratamento dessa questão gástrica. Outro fator também que a gente coloca é o comportamento, né? Essa questão de você estar na rua e fazer uma seleção melhor de onde você vai escolher o seu restaurante, os pratos que você vai escolher, evitar as frituras, os alimentos gordurosos, né? E estar nesse momento mais tranquilo realmente para você não ter tantos sintomas e ter realmente a cura da questão gástrica, né? E acho que a princípio é isso, e coloco à sua disposição para que vocês interajam, né, nesse momento e reflitam, né, nessa questão de que muita gente tem essa queixa, e são questões assim de comportamentos que, mudando, a gente pode realmente evitar esses sintomas e até as crises realmente, tanto da questão gástrica, a gastrite propriamente dita, seja ela uma gastrite leve ou mais moderada e até grave, uma ulceração, né, que às vezes acontece até da pessoa tão forte, tão de maneira agressiva, essa gastrite, que ela vira até uma ulceração. Então tem que ter todo esse cuidado. E com refluxo a mesma coisa, você pode melhorar sem a questão medicamentosa. E uma dica que eu dou sempre, assim, quem tem um processo digestivo mais lento, antes da refeição, você tomar espremer um limão no copo, né? Uma colher de sopa de limão é o suficiente. Você tomar 5 minutinhos antes da refeição. Isso ajuda ao pH do estômago estabilizar, o suco gástrico melhora esse pH e consegue ter uma digestão melhor, né? Para aquelas pessoas que têm uma digestão mais difícil, que sente aquele, quando come alguma carne, uma refeição mais, uma proteína mais pesada, assim, então a digestão mais precisa de um comprometimento maior digestivo. Então isso vai te ajudar, vai ativar um pouquinho essa questão dessas enzimas também digestivas. Então é uma dica que eu deixei para vocês. E evitar o cafezinho após o almoço, que não é legal para quem tem a questão gástrica aí, essa intolerância, mais, né, esse estômago mais sensível, né? Evitar os refrigerantes. Então, e a questão da mastigação, mais uma vez, né, não sendo redundante aí, mas sendo ao mesmo tempo, que é extremamente importante. Mastigar, mastigar, mastigar. Quanto mais eu mastigar, menos comprometimentos gástricos eu vou ter, e além de eu estar melhorando a minha questão de absorção de nutrientes e minerais, que a mastigação vai ajudar a absorver melhor essas questões ainda nutricionais. Tá joia? Gostaram desse vídeo? Dê seu like e compartilhe com seus amigos e seus familiares. Se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Aproveitem, me sigam aqui nas redes sociais abaixo. E aguardo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau.